Então, bom dia. Como eu falei no início, esse slide é direcionado para a revisão de vocês, para que vocês possam estudar por ele, não estudar outras coisas que não vai cair na prova de vocês, e, na verdade, que vocês obtenham um sucesso na prova de geografia, ok? Então, aqui vamos dar início. Nesse primeiro momento, sétimo ano, se caracteriza-se uma bacia hidrográfica. Como o Léo falou em outras ocasiões, a nascente de um rio, ela vai acontecer, ela vai se caracterizar num ponto mais elevado, onde que vocês podem observar onde se tem a precipitação. A precipitação é o momento onde que vai ocorrer o quê? As chuvas, vai ocorrer a evaporação, até formar as nuvens e por consequência natural, vai ocorrer essa precipitação. Beleza. Ocorreu a precipitação na nascente de um rio, onde ele está sendo. Vocês podem observar que ele está num ponto mais elevado. Digamos que está num ponto mais elevado de um morro ou de uma montanha. E a partir daí, sétimo ano, esse rio, a água, ela vai drenar. Léo, o que é drenar? Sétimo ano, drenar é a mesma coisa que ele faz no seu percurso. A mesma coisa que ele percorrer. E vocês podem observar aí, ó, que tem vários rios pequenos e rios maiores. Ou seja, rios afluentes e rios subafluentes. Esses rios, eles vão compor uma bacia hidrográfica. A composição, sétimo ano, de uma bacia hidrográfica, ela pode ser observada a olho nu, quando nós observamos e visualizamos, ou ela pode estar pessoal, desliga o microfone, por favor. Ou elas podem estar no subsolo, formando um aquífero. Beleza? Beleza, tio. Olha só, dentro dessa imagem ainda vocês podem observar que as águas dos rios, elas se encontram, né? Como se fosse as vias do nosso coração, até chegar no coração, e deságua no mar. Ou seja, as águas dos rios se encontram até desaguar no mar. Então, é mais ou menos uma caracterização de uma bacia hidrográfica, tá? E depois ele vai compor também a questão do ciclo hidrológico. A hidrografia. Então, olha só, sétimo ano, ela é responsável por 12% de reserva de água doce disponível no mundo. A galera está entrando ainda. O Brasil, ele possui 8 principais bacias hidrográficas. Já pedi para desligar o microfone, pessoal. Distribuídas desigualmente em seu território. Enquanto 70% do volume de água brasileira se encontra em qual bacia hidrográfica? Léo, ele se encontra na bacia hidrográfica amazônica. Por quê? A bacia hidrográfica amazônica é onde se caracteriza o maior volume de água. Volume de água navegável. Eu não estou falando de extensão territorial. Porque se nós estivéssemos falando de extensão territorial, seria a bacia de São Francisco. Estamos falando de água, de volume de água. Volume é profundidade. Então, a melhor opção para se caracterizar aí é a bacia amazônica, responsável por 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo. Aí vocês podem observar essa imagem, tá? Onde se tem as principais bacias hidrográficas brasileiras e de uma proporção de volume de água, vocês podem observar aqui, ó, na opção A ou no mapa A, onde se tem o maior volume, que é a bacia amazônica. Dando continuidade à nossa revisão, a expressão, acho que já até comentamos sobre isso aqui, tá? E ela continua na prova de vocês, ou, digamos, na atividade avaliativa de vocês. A expressão bacia hidrográfica, ela pode ser... Galera, tem a necessidade de vocês desligarem o microfone de vocês. Senão a gravação não vai ficar tão legal. O Léo se desconcentrou.
A expressão bacia hidrográfica ela pode ser entendida como, Léo, eu já sei. A bacia hidrográfica ela pode ser entendida como um conjunto de terras drenadas ou percorridas por um rio principal até os seus afluentes. Eu falei isso quando a gente começou a explicar essa imagem. Olha só, aí a bacia hidrográfica, onde tem a nascente, onde tem os rios afluentes e subafluentes. Eu falei onde que o solo ele é drenado. Drenado é a mesma coisa quando ele tem um caminho, ele vai percorrer até chegar no rio principal para desaguar no mar. Então, já conseguiu ter essa proporção, essa característica dessa questão na prova de vocês. O que significa essa expressão bacia hidrográfica. Uma outra questão que está na atividade de vocês é no que diz respeito, sétimo ano. Quando eu falei para vocês sobre a ideia da bacia amazônica e a ideia da bacia hidrográfica de São Francisco. A bacia hidrográfica de São Francisco é a que possui a menor possibilidade de navegação no Brasil. Ué, Léo, e qual é a maior? A maior de possibilidade de navegação de volume de água é a amazônica. A de São Francisco, sétimo ano, ela vai ser de extensão territorial. A amazônica vai ser de volume de água para navegação, ok? Algumas localidades da bacia hidrográfica de São Francisco, ela é mais rasa, então não é propício para navegação. Ela é propício para levar água, para agricultura, água potável e etc. Tá? Mas para alguns trechos para navegação, devido a essa bacia passar por vários estados do Nordeste, e como vocês sabem, o Nordeste é um clima semiárido, onde as chuvas, a precipitação, ela é irregular, então o volume de água vai ser menor. Vamos aqui, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Olha só de que característica, de qual bacia é essa, sétimo ano? Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. Opa! Já comentamos e falamos sobre isso. Compreendendo a porção do território do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. Possui um grande potencial de navegação. Olha só, o autor, nessa mesma questão, falou sobre a navegação. Falou que essa bacia, ela se estende em outros países. E quando ela entra no Brasil, ela recebe o nome de Xingu e Negro, entre tantos outros. Essas características são de qual bacia hidrográfica? Léo, eu já sei. É da bacia hidrográfica amazônica. Isso. Opção correta. Essas características no qual o texto ele vem falando, sétimo ano, se simboliza, caracteriza, sistematiza sobre a bacia amazônica, no qual se encontra na região norte do nosso país. Aí agora eu pergunto para vocês, sétimo ano, qual a maior bacia hidrográfica em extensão do Brasil? Léo, eu já sei qual é, sabe por quê? Porque você falou no início da aula. Em extensão territorial, extensão e tamanho, é a bacia de São Francisco, sétimo ano. Agora, quando se retrata em volume de água, é a bacia amazônica. Só que essa outra questão, sétimo ano, ele vai falar sobre a bacia do Paraná. A do Paraná, ela vai se caracterizar principalmente pela construção de usinas hidrelétricas. Então, para vocês matar a charada, na hora que estiverem fazendo a prova de vocês, é só observar que o Léo falou. Bacia de São Francisco vai ser a maior extensão territorial. A bacia amazônica vai ser a maior em proporção de volume de água para navegação. E a do Paraná é a que vai se caracterizar pelas construções das usinas hidrelétricas. Beleza? Beleza. Vamos falar agora um pouquinho dessa São Francisco aqui. O Rio São Francisco ele é um importante recurso natural do Brasil. Beleza, ok. Mas enfrenta, galera, há certo tempo, alguns preocupantes e problemas ambientais. Falei para vocês, só para vocês terem uma noção, o Rio São Francisco ele nasce em BH, em Minas Gerais. E ele vai fazendo a sua drenagem, vai percorrendo até passar pelos estados do Nordeste, até desaguar no mar. E quando ele passa por alguns trechos, sétimo ano,
a essa caracterização aí, ó, problemas ambientais. Há uma série de medidas propostas para a revitalização dessa bacia. Por quê? Quando se fala em problemas ambientais, tudo é consequência do homem. Tudo é consequência que no qual o homem ele vem fazendo, ele vem usufruindo do rio, ele vem usufruindo da bacia, porém, ele vem poluindo, ele vem deixando dejetos, ele vem fazendo construções próximas do rio e prejudicando, ocasionando, assim, esse desequilíbrio nessa bacia tão importante que é a do Rio São Francisco. Vamos lá. Já falei aqui para vocês, só vou reafirmar. O Rio São Francisco, ele nasce em qual? Vai ter várias opções. A melhor opção, como o texto já está falando, Léo, ele nasce em Minas Gerais, tá? Ele é mineiro, ele é lá de BH, a sua nascente. Como estamos falando de água, sétimo ano, não tem como não falar no que diz respeito à água potável para a higiene corporal e preparo dos alimentos, usa-se a água do tipo potável. Aí onde que vai entrar toda aquela consequência, toda aquela problemática sobre a escassez de água. Em alguns países já tem essa escassez. Aqui no Brasil já tem o racionamento de água. Vocês já sabem, beleza? O que acontece, sétimo ano, é que essa água, como você já sabe, a distribuição dela ela é totalmente irregular. Em algumas regiões, vamos pegar o caso da Amazônia. A Amazônia, você já sabe que ela chove todos os dias. E se a gente comparar se nós compararmos com a região Nordeste e Sudeste, ou seja, o caso de precipitação é menor, ou sofre essa questão de irregularidade. Em algumas regiões vai ter um volume de água maior e outras regiões vai ter essa escassez de água, onde já sofre com racionamento de água. Então, para analisar essa questão, para a higiene corporal, preparo dos alimentos, usa-se mesmo a água do tipo potável, ok? Ok. Vamos para a próxima questão, dentro dos requisitos do nosso texto. Uma das etapas do ciclo hidrológico ocorre exclusivamente nas áreas continentais. Olha só, sétimo ano. Dentro das áreas continentais, a água ela vai fazer sua drenagem. A água ela vai fazer o seu caminho. O nome geograficamente correto, onde essa etapa do ciclo hidrológico recebe esse nome, dentro das áreas continentais, é percolação. Léo, que nome é esse? O que é isso, percolação? Sétimo ano. Percolação é quando a água ela faz sua drenagem exclusivamente nas áreas continentais. Passou pelas áreas continentais, recebe o nome de percolação. Ok? Ok. Vamos dar continuidade. Acredito que vocês já devem ter visto em algum documentário, filme, ou na literatura, em algum livro, alguma coisa do tipo. Esse nome sétimo ano, pororoca. Pororoca, em termos mais diretos, é o encontro das águas. O encontro das águas dá-se o nome de pororoca. Olha só o que o autor fez no texto. A foz do rio Amazonas ela tem cerca de 300 quilômetros de largura. Vai do Farol de Quaraçá, no Pará, até o norte do arquipélago de Balique, próximo à foz de Araguari, no Amapá. No meio da foz está a ilha de Marajó. Quando ele fala arquipélago, sétimo ano, é porque são várias ilhazinhas. Ou seja, então nessa região tem várias ilhas. Sim, tem várias ilhas, uma porção de terra cercada por água, lá na região norte. Ok? Ok. Só que, o que acontece, sétimo ano? Nessa região, até os cientistas, os pesquisadores, os geólogos, os geógrafos, falam assim, está ocorrendo o encontro dos gigantes. O encontro dos gigantes, sétimo ano, é o encontro das águas. Tá? Através do quê? Através das massas de ar, através dos ventos. Os ventos, com sua força, eles conseguem fazer com que essas águas dos rios se encontrem. O que o Léo vai querer de vocês na hora da prova é que vocês recordam do nome. O Léo falou para a gente.
o encontro das águas dá-se o nome de pororoca. Eu até coloquei uma coloração mais forte para vocês terem o discernimento, a consciência do nome do encontro dos gigantes. Beleza? Beleza. Vamos dando aqui continuidade à nossa revisão. Olha só. Agora, para a produção dessas hidroeletricidades. O local depende primeiramente de energia solar. Beleza, precisa de sol. O que se precisa de sol? Precisa do sol, precisa da evaporação para ocorrer a precipitação. Isso aí você já sabe, ok? Pois as águas elas vão das localidades mais baixas para localidades mais altas, ou seja, das mais baixas para altas. Se o rio ou o lago está na localidade aqui, a tendência é evaporar para as localidades mais altas para ocorrer a precipitação. Mamão com açúcar. Baseado nessa introdução, sétimo ano, o melhor local para a produção das eletricidades se caracteriza onde? Léo, já sei. O melhor local são os rios localizados em regiões de clima quente. Sétimo ano, por que clima quente? Léo, no início da questão falou-se que, primeiramente, depende da energia solar. Se depende da energia solar, é óbvio, crianças, é óbvio, sétimo ano. Então, o clima é quente. Para ocorrer essa evaporação e também depende do desnível do terreno. O desnível no terreno, sétimo ano, são aquelas regiões mais ou menos planas, do tipo planáltico. Desculpa. Beleza? Beleza. Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma questão um pouco dos aquíferos ou das águas subterrâneas, que estamos falando mais direto, tá? Ó, é o maior manancial de água doce subterrânea. É o maior manancial de água doce subterrânea. Ou seja, se é subterrâneo, então estamos falando de um aquífero, ok? Ok. Esse aquífero, sétimo ano, ele faz fronteira. Ele está localizado na região centro-leste da América do Sul. Passa pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Olha só o tamanho desse rio. Olha só o tamanho desse aquífero, pegando esses países. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sua maior ocorrência se dá no território brasileiro. Ou seja, sua maior proporção, seu maior volume de água encontra-se no território brasileiro. Esse aquífero, ele constitui-se em uma importante reserva estratégica para abastecimento de água para a população, para o desenvolvimento de atividades econômicas e também a questão do lazer. Léo, que aquífero é esse? Qual a melhor opção que eu devo marcar na hora que estiver fazendo minha avaliação? Sétimo ano, estamos falando do aquífero Guarani. Esse aquífero são todas essas características no qual o texto está falando. O texto está falando sobre abastecimento de água para a população, está falando sobre o desenvolvimento econômico, está falando sobre o lazer. E, principalmente, sétimo ano, é o único aquífero que encontra-se no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá? Então, a melhor opção é o aquífero Guarani mesmo. Vamos que vamos, dando continuidade, sétimo ano. Acredito que esse é o último slide, uma das últimas questões da prova, para fechar com chave de ouro. Eu acredito muito no potencial de vocês e acredito muito que vocês vão tirar assim, uma boa nota na minha disciplina. Beleza? Beleza, Léo. Os regimes fluviais, sétimo ano, sofrem uma considerável influência das condições climáticas. Já falamos que o clima ele é muito importante, principalmente para a precipitação, para ocorrer a chuva. Ok? Ok. Os rios que se deslocam, sétimo ano, do Brasil central para o sul, são submetidos a um regime de um tipo. Regime. Qual regime? Tropical. Léo, mas por que tropical? Aí agora eu pergunto para vocês, a charada dessa questão, sétimo ano, nós moramos, ele citou bem aqui, condições climáticas,
do Brasil Central. Se é do Brasil Central, é Centro-Oeste. Qual é o clima do Centro-Oeste? Tropical. Então, aí não tem outra opção para vocês marcarem. Beleza? Beleza. Então, os regimes fluviais só vão considerar de influência das condições climáticas ambientais do tipo tropical.